Número 15. Uma nação rica em cultura. A Namíbia é frequentemente descrita como um dos países mais misteriosos da África, não porque esconda segredos, mas porque suas tradições são profundamente enraizadas, cuidadosamente preservadas e raramente totalmente compreendidas por estrangeiros. No coração dessa riqueza cultural estão as mulheres namibianas, que desempenham um papel poderoso em manter costumes antigos vivos ao longo das gerações. A Namíbia abriga mais de uma dúzia de grupos étnicos, cada um com sua própria língua, vestimenta, rituais e valores sociais. Entre os mais conhecidos estão os povos Imba, Herero, San, Nama e Ovambo. Para as mulheres dessas comunidades, a cultura não é algo apresentado para turistas. É uma forma de vida diária expressa por meio das roupas, penteados, cerimônias e responsabilidades sociais. O traje tradicional é um dos símbolos mais fortes da identidade cultural. Por exemplo, as mulheres Imba são instantaneamente reconhecíveis por seus penteados elaborados pelo uso do origize, uma mistura natural de gordura de manteiga e ocre vermelho. Essa mistura é aplicada na pele e no cabelo não apenas por beleza, mas também para proteção contra o clima severo do deserto e como símbolo de vida, terra e feminilidade. Cada penteado conta uma história, revelando a idade da mulher, seu estado civil e sua posição social dentro da comunidade. As mulheres Herero, por outro lado, usam longos vestidos de estilo vitoriano introduzidos durante a era colonial, adaptados como um forte símbolo de orgulho e resistência. Os adornos de cabeça em forma de chifres usados pelas mulheres Herero representam o gado, que é central para a riqueza, espiritualidade e sobrevivência. Por meio dessas vestimentas, as mulheres comunicam silenciosamente história, resiliência e identidade. O conhecimento cultural na Namíbia é transmitido principalmente pelas mulheres. Mães e avós ensinam meninas mais jovens sobre valores tradicionais, respeito aos mais velhos, papéis familiares, preparo de alimentos e crenças espirituais. Canções, narrativas e rituais são usados como ferramentas educacionais, garantindo que as tradições sobrevivam mesmo em um mundo que se moderniza rapidamente. Cerimônias que marcam fases importantes da vida são outro elemento cultural fundamental. Desde rituais de passagem até costumes de casamento, as mulheres desempenham papéis centrais como participantes, organizadoras e professoras. Essas cerimônias fortalecem os laços comunitários, se reforçam valores compartilhados, lembrando a todos de seu lugar dentro da estrutura social mais ampla. Apesar da modernização e da migração urbana, muitas mulheres namibianas continuam a equilibrar tradição e vida moderna. Nas cidades, o traje tradicional pode ser usado apenas durante cerimônias, mas a identidade cultural permanece forte por meio da língua, dos costumes e das práticas familiares. Esse equilíbrio entre passado e presente é um dos aspectos mais fascinantes da paisagem cultural da Namíbia. A riqueza da Namíbia não vem apenas de monumentos ou grandes cidades, mas das tradições vivas levadas adiante por seu povo. Por meio de suas vidas diárias, as mulheres namibianas atuam como guardiãs da história, da cultura e da identidade, tornando a nação um dos lugares mais culturalmente diversos, silenciosamente poderosos da África. Número 10. Casas únicas de argila. Nas regiões remotas do norte da Namíbia, especialmente entre as comunidades Imba, as mulheres desempenham um papel central na criação e manutenção de algumas das casas mais únicas da África. Essas casas tradicionais de argila não são apenas abrigos, são símbolos vivos de identidade, sobrevivência e conhecimento antigo transmitido por gerações de mulheres. As casas geralmente são estruturas pequenas e arredondadas construídas com uma mistura de materiais naturais encontrados no ambiente ao redor. As mulheres Imba combinam cuidadosamente solo argiloso, esterco de vaca, cinzas e água para criar uma pasta forte e isolante. Essa mistura é aplicada à mão, camada por camada, moldando as paredes sem o uso de ferramentas modernas. Cada curva e textura reflete a habilidade e a experiência da mulher que a construiu. O que torna essas casas de argila verdadeiramente fascinantes é a forma como se adaptam perfeitamente ao clima severo da Namíbia. Durante o calor escaldante do dia, as paredes grossas de terra mantêm o interior fresco. À noite, quando as temperaturas caem drasticamente, as mesmas paredes retêm o calor. Esse controle natural de temperatura demonstra um entendimento avançado do ambiente, desenvolvido muito antes da existência da arquitetura moderna.
A disposição dessas casas também carrega um profundo significado cultural. As casas são organizadas ao redor de um fogo sagrado, que tradicionalmente é cuidado pelas mulheres e representa a conexão entre os vivos, os ancestrais e as futuras gerações. O posicionamento de cada cabana de argila reflete a estrutura familiar, o estado civil e as crenças espirituais, tornando a própria aldeia uma história visual da comunidade. A decoração é outro aspecto importante. As mulheres frequentemente alisam as paredes e às vezes adicionam padrões sutis usando as mãos ou ferramentas simples. A cor terrosa, vermelho acastanhada das casas espelha a pasta de ocre que as mulheres aplicam na pele, criando uma poderosa harmonia visual entre pessoas, casas e terra. Essa conexão mostra como a arquitetura, beleza e identidade estão profundamente entrelaçadas na cultura imba. Essas casas de argila podem parecer simples, mas são o resultado de séculos de sabedoria, resiliência e criatividade. Construídas e preservadas principalmente por mulheres, elas permanecem como lembretes silenciosos, porém poderosos, de como tradição, ambiente e conhecimento feminino moldam a vida diária em um dos países mais misteriosos da África. Número 5. Mulheres da Namíbia. Vida na Namíbia. A Namíbia é frequentemente descrita como um dos países mais misteriosos da África, não por segredos escondidos, mas porque muitas de suas tradições sobreviveram intactas ao tempo. Para realmente entender a Namíbia, é preciso entender as mulheres que levam sua cultura, história e vida cotidiana adiante. As mulheres namibianas desempenham um papel central tanto na sociedade tradicional quanto na moderna. Nas áreas rurais, as mulheres são a base da vida familiar. Elas administram os lares, criam os filhos, cuidam do gado, preparam os alimentos e transmitem o conhecimento cultural de uma geração para a próxima. Desde muito cedo, as meninas aprendem responsabilidade, respeito pelos mais velhos e a importância da cooperação comunitária. Um dos aspectos mais fascinantes da vida das mulheres na Namíbia é como diferentes grupos étnicos preservam suas tradições únicas. Entre o povo Imba, no norte da Namíbia, as mulheres são instantaneamente reconhecíveis por seus penteados, pela mistura de ocre vermelho chamada odgize, feita de gordura de manteiga e ocre. Isso não é apenas decoração. Protege a pele do sol severo do deserto e simboliza beleza, identidade e conexão com a terra. Os penteados também refletem a idade da mulher, seu estado civil e sua posição social. Na cultura herero, as mulheres usam longos vestidos de estilo vitoriano com adornos de cabeça em forma de chifres. Essas roupas podem parecer cerimoniais, mas são usadas com orgulho no dia a dia em encontros culturais. Para as mulheres herero, a vestimenta é um símbolo de resiliência e identidade, preservando a tradição apesar da história colonial e das mudanças sociais. A vida das mulheres na Namíbia é profundamente conectada à terra. Nas aldeias rurais, a coleta de água pode envolver longas caminhadas, especialmente durante as estações secas. A agricultura e a criação de gado continuam essenciais, e as mulheres frequentemente administram a agricultura em pequena escala para sustentar suas famílias. Essas rotinas diárias refletem força, resistência e profundo conhecimento ambiental. Em áreas urbanas como Windhoek e Swakopmund, as mulheres namibianas vivem uma realidade muito diferente. Muitas buscam educação, carreiras e empreendedorismo. As mulheres trabalham como professoras, enfermeiras, empresárias, artistas e funcionárias do governo. As mulheres namibianas modernas equilibram tradição com ambições contemporâneas, criando uma mistura única de estilos de vida antigos e novos. As crenças tradicionais ainda influenciam a vida das mulheres, especialmente no que diz respeito aos papéis familiares, casamento e respeito aos mais velhos. No entanto, a Namíbia tem avançado nos direitos e na representação feminina. As mulheres ocupam posições de liderança na política e em organizações comunitárias, e a educação das meninas é cada vez mais priorizada. Outro aspecto pouco conhecido da vida das mulheres na Namíbia é a narração de histórias. As mulheres são as guardiãs da história oral, usando canções, contos populares e rituais para transmitir valores morais e memórias históricas. Essas histórias são compartilhadas durante encontros comunitários, cerimônias e noites em família, mantendo a identidade cultural viva. Apesar de desafios como pobreza, mudanças climáticas e acesso limitado a recursos em regiões remotas, as mulheres namibianas continuam demonstrando uma resiliência extraordinária. Suas vidas são moldadas pela tradição,
pela natureza e pela mudança moderna, tornando-as uma das expressões mais fascinantes da identidade cultural misteriosa e poderosa da Namíbia. Número 1. A tribo San, as mulheres ancestrais da Namíbia. A tribo San, também conhecida como os Bosquimanos, é considerado o grupo mais antigo de habitantes do sul da África, e sua presença na Namíbia remonta a dezenas de milhares de anos. Entre todas as comunidades namibianas, as mulheres carregam algumas das tradições mais misteriosas, antigas e profundamente simbólicas do continente. As mulheres vivem intimamente conectadas à natureza, e sua vida diária é moldada por conhecimentos de sobrevivência transmitidos através das gerações. Desde muito jovens, as meninas aprendem a ler rastros de animais, identificar plantas comestíveis, raízes medicinais e fontes ocultas de água na paisagem severa da Namíbia. Esse conhecimento não é escrito, ele existe apenas por meio da memória, da narrativa oral e da observação, tornando as mulheres bibliotecas vivas de sabedoria ancestral. Uma das tradições mais fascinantes das mulheres é seu papel como principais coletoras de alimentos. Enquanto os homens frequentemente caçam, as mulheres fornecem até 70% do alimento diário da tribo ao coletar frutos silvestres, nozes, tubérculos e raízes. Isso faz das mulheres a base da sobrevivência da comunidade. Seu entendimento da terra é tão preciso que elas conseguem localizar alimento em áreas que parecem completamente sem vida para estrangeiros. As mulheres também exercem forte influência na tomada de decisões. Diferente de muitas sociedades patriarcais, a cultura só valoriza a igualdade. As mulheres falam abertamente nas discussões em grupo, influenciam decisões comunitárias e têm o direito de escolher seus parceiros. O casamento não é forçado e os relacionamentos são baseados no respeito mútuo e não na posse. As marcas corporais e os adornos entre as mulheres são sutis, porém cheios de significado. Em vez de joias pesadas ou roupas elaboradas, elas usam elementos naturais como contas de casca de ovo de avestruz, tiras de couro e pigmentos da terra. Isso não é apenas decoração. Reflete identidade, laços familiares, idade e experiências de vida. Cada padrão de contas pode contar silenciosamente uma história pessoal. Outro aspecto misterioso da cultura das mulheres é seu papel espiritual. Elas estão profundamente envolvidas em rituais de cura e danças de transe. Durante essas cerimônias, as mulheres cantam músicas rítmicas e batem palma, enquanto curandeiros entram em estados de transe para se comunicar com o mundo espiritual. Acredita-se que esses rituais removam doenças, restaurem o equilíbrio e protejam a comunidade contra o infortúnio. A maternidade entre as mulheres é guiada por ritmos naturais, em vez de regras rígidas. As crianças crescem livremente, aprendendo por meio da exploração em vez da disciplina. As mães incentivam a independência desde cedo, permitindo que as crianças compreendam responsabilidade e sobrevivência por meio da experiência e não da instrução. Apesar da modernização e da pressão externa, muitas mulheres continuam a preservar suas tradições. No entanto, seu modo de vida está cada vez mais ameaçado pela perda de terras, mudanças climáticas e erosão cultural. Ainda assim, as mulheres permanecem símbolos de resiliência, guardando silenciosamente conhecimentos dos quais a própria humanidade um dia dependeu. No vasto silêncio dos desertos e savanas da Namíbia, as tradições das mulheres sobrevivem não por meio de monumentos ou livros, mas através da memória, do movimento e da própria terra. Antes de sair deste vídeo, pergunte a si mesmo, quantos lugares no mundo ainda vivem assim? Da sabedoria ancestral das mulheres são as casas de argila moldadas pelas mãos Imba, as tradições que sobrevivem sem livros, sem monumentos e sem aplausos. A Namíbia não apenas preserva a cultura, ela a vive. Cada penteado, cada casa, cada história sussurrada por mulheres ao longo das gerações é um lembrete de que algumas das histórias mais poderosas da Terra ainda estão respirando hoje. E isso é apenas um vislumbre. Existem histórias mais profundas no deserto, tradições escondidas das câmeras e realidades que a maioria das pessoas jamais ouvirá falar. Se este vídeo mudou nem que seja um pouco a forma como você vê a África, deixe seu like para que mais pessoas descubram esses mundos desconhecidos. Inscreva-se se você quiser mais histórias cruas, misteriosas e reais que documentários de viagem geralmente evitam. E comente abaixo qual tradição mais chocou e qual país devemos explorar a seguir. Porque os lugares mais misteriosos da Terra não estão desaparecendo,
Eles estão esperando para ser compreendidos.